Vamos lá, pessoal. Sempre falamos sobre fast lag ou feedback. Lembramos dos pareceres ligado ao carnaval, como coloquei da mata. Ok, fast lag é o que? É uma velocidade e o jogo. A fast significa velocidade de jogo. Carnaval, lógico, de vez em quando você tem que fazer um trabalho intervalado. Você vai atrás de um trio elétrico. Tem um momento de velocidade, ou seja, eu falo o jogo de cintura, o jogo espontâneo, o jogo que você possa administrar esses campos conceptivos. É lógico que lembramos sempre do Mendel, 1980 ali, quando usamos a palavra também feedback, que feedback são fatores importantes nessas janelas profundas ligadas ao próprio esporte. Aí, como falamos, alguns autores como Tumino, vamos repensar o esporte, o que é esporte, o que é jogo, ou seja, é lógico que o próprio da Mata, quando fala, a Maria Cris, são outras pessoas ligadas ao colegiado de esporte e medicina, quando fala sobre jogo, é um jogo de bicho, né, que fala quando você vai numerar uma cobra, um tipo de bicho que vai ser relacionado, você tem um número. É lógico, vamos respeitar o papá, todo respeito, mas é lógico, quando o D'Amato fala sobre essas colocações entre todo brasileiro tem as suas misturas, aí quando lembramos o brasileiro é um índio, é um ser índio, agora o próprio índio coloca campos de emigrações relacionados às profundidades, como eu falei sobre Goener, Silvana Goener, entre as expressões de profundidade que relacionam. Então, quando eu falo sobre feedback e as questões que relacionam ao treinamento, lembramos de altas reflexões que discutimos sobre o feedback ligado ao reforço positivo e reforço negativo, ligado à psicologia esportiva. Já falei a voz dos colegas, caros colegas, caros amigos, feedback é o quê? Feedback ligado ao que? Alimentarmos, o que nós aprendemos. E o feedback é o que? Realimentar, memorizar, realimentar o cérebro. Ou seja, ativar e assimilar. É lógico que você parar uma jogada em si, pode haver questões que possam prejudicar o movimento condenado. Mas todo movimento tem uma criatividade. Veja bem, você vai falar com um aluno ou uma aluna, que às vezes já tem esses campos de traumas ligados à educação física, está errado o movimento. Deixa fazer o gesto, deixa criar o movimento, você vai aproveitar aquele movimento, e depois que estiver criando aquele movimento, é lógico, criar hábitos e erros são peculiares ao estilo de cada pessoa. Aí vem a pergunta, se for um estilo dele ou dela, estou falando daquele filme O Pinguim, né, que ele destacou entre outros pinguins, que eu já coloquei para vários alunos na época, que a maioria das vezes eu começar a fazer um movimento aqui agora, aí eu estou fazendo, aí daqui a pouco o professor parou, eu quero que você faça um movimento olhando para cima ou contando até 3 ou 4. É lógico que se for um profissional ou alto performance em questões de rendimento, até assim em alguns momentos nós temos que fazer uma reflexão para depois falarmos os campos ilustrativos de erros e acertos. Temos que saber que fazemos colocações entre o feedback. Ok? Então, quando eu falo sobre Mendel, ou seja, que coloca 1980 com Gucci Mendel sobre as questões dos estilos, eu coloquei system lógicos, que está ligado ao campo sistêmico e gradual. Alguém entra numa escolinha, a pessoa já tem 50 anos, futebol ali, escolinha, entra para lembrar da sua bagagem na infância, que não pôde participar, por causa que você tinha só destaque, só estrelas. Lembramos da Anita Hallow, ali que o próprio 1933, que ela fala sobre a taxonomia. É Anitta, Ana, porque a palavra Ana e Anitta, nos campos das nomenclaturas ligadas às origens,
iniciais dela, coloca fatores patamares importantes. Nós podemos ver que o próprio Tumbi não deixa de colocar ela na sua autorreferência, segundo Fischer. Será que é a Rosa Fischer, em 1992 também, que fala sobre aquelas fases que é colocada a própria imagem e os campos mediânicos, ou seja, mediáticos, mídias, e o meio de comunicação e a sua imagem. Como nós fazemos um feedback entre uma pessoa, junto com vários alunos ali, em questão de competição, treinamento, uma aula expositiva, temos que saber salientar sobre a abordagem entre essas questões ligadas ao próprio feedback. Então, o feedback ligado ao carnaval, o feedback, o fertilec, são métodos ligados ao que você sobe montanha, você vai sobe, ou seja, depois você vai sobre a montanha, você vai e desce. Fertilec é um estilo que eu falo que é um estilo francês ou da Bulgária, o bulgário, o sueco, uma mistura muito grande, que eles colocaram um estilo que vai subindo em morro, vai subindo em apartamento, edifício, vai pulando. Tempos atrás eu busquei esse estilo para mim, que eu gostava muito de trilhas. Então o campo ecológico subia correndo, depois fazia vários movimentos e gestos, mas que não havia uma condenação. Por isso que a maneira de movimentos ecológicos, a caminhada experimental, nos traz um fogo exterior muito importante ligado às mediações. Pode haver erros e não erros. Essa liberdade que a criança tem, você vai deixando ela caminhando, ela vai olhando pelas paisagens, é lógico que tem um monitoramento, um campo interdisciplinar, né? Ou seja, o próprio professor, ele não é delinquente agora, mas tem várias disciplinas que nós podemos discutir sobre esse assunto, ok? São patamares importantes relacionados à própria linguagem. Então, você está falando do Goene aqui e alguns pontos que relacionam a educação física, ok? Entre patamares, entre as aulas, o seu ciclo importante de treinamento, ok? Então, aonde há uma iniciação, há uma sistematização que eu devo levar em conta o que? A idade, o sexo, a faixa etária e outros N fatores para ter um diagnóstico e também como relaciona. A maioria das vezes, as questões que destacam a própria meninas, somente as meninas, não participarem das aulas, nos campos de feminilidade, equidade, ou seja, a questão de igualdade para todos, já é um esforço esse feedback. O Fertilec no canal você vê que há uma dificuldade muito grande, até de banheiros, você veria que há para homens e para mulheres. Tempos atrás nem tinha, é difícil até ter. E no momento crucial acontecem esses fatos. A questão é essa, entre fatores, entre o ser ou não ser, coloca a palavra analítica. A palavra analítica demonstra o que? Um entendimento. Aonde eu tenho entendimento é porque eu analisei. Aonde tem um entendimento, porque eu estudei. Aonde tem um entendimento, porque houve um diagnóstico. Aonde tem um entendimento, houve uma pesquisa. E nesse entendimento vai associar o campo analítico. Aí falar analítico, eu já falei vários N fatores analíticos. Analisar é observar, mas também observar é também avaliar. E avaliar é um processo contínuo, constante. Embora pode haver descontinuidade e continuidade. Ok? Então, há fatores importantes em nossas vidas a cada dia, que falamos sobre fatores que são importantes ligados ao feedback. Parece que é um detalhe importante, mas imagine só se eu gritar, ó, parou, errou, aí se apita. O apito é o meio, lembra da bolinha que eu estava mexendo? Né? Ou seja, o barulho. Opa! As palmas batendo, são vários termos didáticos que cada professor tem na sua linhagem de autorreflexão nesses meios.
pedagógicos, né, ligados às aulas de educação física.